nós avançarmos aqui, vocês já sabem, a gente iniciou lá no primeiro dia, falando sobre conhecendo a vontade de Deus, passamos pela importância da palavra de Deus, falamos sobre entrega total. Ontem nós falamos sobre fé, a importância de confiar completamente nas coisas que Deus deseja. E hoje nós vamos falar sobre oração. E eu já digo para vocês, amanhã o tema é muito importante e sábado é extremamente importante. Então não deixe de participar nesses últimos dias, tá bom? Assuntos que nós necessitamos para a salvação, tipo, para ontem, tá bem? Então fique conosco. A questão da oração é algo que eu negligenciava muito, tá? Não era algo tão fácil para mim. Eu tinha muito problema contra isso, até que eu comecei a fazer, eu coloquei no meu celular para de 3 em 3 horas orar por alguma coisa, de manhãzinha, orar pelo dia, orar pela família, aí tinha um horário para orar pela igreja, tinha horário para orar pelos ministérios, horário de oração intercessora, o livrinho, eu tenho um livrinho de oração, então isso começou a me ajudar. Mesmo assim é uma luta, às vezes você está num afazer aqui, e aí o celular toca, você daqui a pouco eu faço, e aí acaba não fazendo. Mas já melhorou muito para quem nem orava, né? Então eu recomendo os irmãos a comprarem, é meio difícil comprar, mas eu tenho um PDF do livro de oração da irmã White, que é um livro compilado de oração que só vende em Portugal, tá? E é um livro muito bom para quem quer entender sobre oração. E tem um livro também do Henderson Velten, tá? Que está na editora Luz do Mundo, que é um livro de oração nos braços do Altíssimo. É incrível o vídeo para a gente entender como deve ser orar em casa, na igreja, tudo muito bem explicado com base dos textos da Bíblia e da irmã White, tá bom? Então, vamos então para o nosso tema de hoje, oração. O que seria, né? Como que nós tratamos a oração? Lá em Efésios 6:18, nós já fizemos a nossa oração, mas vamos reafirmar aqui. Querido e amado Deus, estamos agradecidos ao Senhor por esse dia e queremos pedir o seu Santo Espírito nos iluminando a mente, a boca e os ouvidos para fazermos tudo conforme a tua santa e boa vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, Efésios 6:18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Olha isso, irmão. Vocês vão ver que a oração é algo muito além do que simplesmente ajoelhar e fazer a sua oração, depois você levanta e vai fazer seus afazeres. Aqui está dizendo que toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. O que seria orar em todo o tempo no Espírito? É da forma que Enoque fazia. Enoque, ele não estava todo momento ajoelhado, mas ele estava sempre conectado com Deus. Por isso que ele andou com Deus todos os dias. Por quê? Ele não importa se ele estava trabalhando, não importa se ele estava fazendo detox, não importa se ele estava na live, não importa se ele estava caminhando, não importa se ele estava dentro do ônibus, não importa se ele estava viajando, não importa. Todos esses momentos ele estava refletindo, conectado com Deus, conversando com ele em pensamento. Por isso que diz, orando em todo o tempo no Espírito. Você não precisa estar ajoelhado a todo momento, você não precisa estar com o olho fechado a todo momento. Você precisa estar conectado a todo momento. E para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica. Porque se nós não estivermos vigiando, perseverando, nós vamos cair. Então é muito importante nós entendermos que a oração não é simplesmente, se eu não estiver ajoelhado, se eu não estiver de olho fechado, eu não estou orando.
Não é assim que funciona. Aqui, fica quieto. Então, não é desse jeito que funciona, tá bom? Você precisa estar conectado o maior tempo possível, se possível, todo o tempo que você estiver acordado e até mesmo em sonhos, se Deus vai te enviar sonhos muito bons, do jeito que você passou o dia, né? Porque os sonhos refletem um pouco do nosso dia, um dia, né, que a gente passou com Deus, que a gente está em paz, vai ajudar também na questão do sono, a sonhar coisas boas ou até mesmo passar uma noite sem sonho nenhum. Nós não teremos pesadelos e assim por diante. Filipenses 4, verso 6 diz que por nada estejais ansiosos. Por nada estejais ansioso. Nós já tivemos aqui algumas palestras de ansiedade, né? Vocês devem ter assistido em uma da primeira noite do Detox. E também, várias vezes, o doutor falou sobre isso no canal. A ansiedade, nós temos a ansiedade natural do ser humano, a fisiológica, e nós temos a patológica, que é uma ansiedade que é aquela que foge dos padrões de um cristão. Então, por nada estejais com essa ansiedade que não que atrapalha a sua vida, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Deus, ele nos ouve, Deus, ele sabe o que nós estamos pedindo ou estamos querendo, ele quer que nós nos entreguemos, nos ajoelhemos, nos humilhemos e entendamos que ele sabe o melhor para nós. Ele já sabe, ele está chegando nele. Só que tem condições para essas orações serem atendidas ou não. E uma das condições é a gente estar totalmente fazendo o que ele deseja que nós façamos. Isso é muito importante. Pela oração, nós podemos eliminar a ansiedade e saber o que Deus quer de cada um de nós. Pela oração. A oração tem muito poder. Isso é muito importante. Em Tiago 5,16, nos mostra o primeiro requisito para uma oração bem-sucedida. Diz aqui, ó, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. O primeiro requisito, meu amigo, para que a nossa oração seja atendida, para que nossa oração seja ouvida por Deus, é o requisito de consciência limpa. O que seria consciência limpa? É você estar tranquilo, porque você confessou os seus pecados. Porque você interligou com Deus a um ponto de que você já fez a sua parte e você está em paz. Por quê? Porque eu confessei os meus pecados. E 1 João 1,9 diz que aquele que confessa os seus pecados e deixa, ele é abençoado. Deus elimina, né? Ele purifica, ele é uma coisa linda. E é justamente isso que nós precisamos para uma oração ser bem-sucedida. Estarmos confessando os nossos pecados, estarmos de consciência limpa, tá bem? Então, sempre nós vamos falar aqui sobre algumas orações na Bíblia, e aí eu vou pedir que vocês abram as Bíblias nesses momentos para a gente verificar como funciona uma oração, uma sequência lógica e boa, tá? 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Ok. É justamente colaborando com aquilo que nós falamos para vocês, no sentido de vocês têm que estar orando a todo tempo, não necessariamente você tem que estar ali ajoelhado ou de olhos fechados, tá? Orai sem cessar, a todo instante, esteja interligado com Cristo. A chave para o cristão estar preparado para a segunda vinda de Jesus é orar. E orar é andar com Deus. Olha o texto de
Era 10 de novembro de 85. Gostaria de poder impressionar cada obreiro na causa de Deus, quanto à grande necessidade de oração contínua e determinada. Olha isso, oração contínua e determinada. Não podem estar constantemente de joelhos, mas podem elevar o coração a Deus. Era deste modo que Enoque andava com Deus. Estão vendo? Nós temos que estar em oração contínua e determinada. Não precisa você estar todo momento de joelhos, mas precisamos estar com o coração interligado a Deus. Coração e mente interligado a Deus. E por quê? Por que tudo isso, Roberto? Olha que bonito. Mateus 21, 22. Nós vamos ver Jesus falando por mais de uma vez, tá? Mateus 21, 22, Jesus diz: todas as coisas, tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. E eu acho bonito esses textos, porque eles não dão margem para dúvida. O Jesus não está dizendo algumas coisas. Não, todas as coisas, tudo, exatamente tudo que eu e você pedir, crendo, receberemos. Então quer dizer que se a gente não está recebendo é porque a gente não está tendo aquela fé de ontem. Aquela fé que crê antes de receber. Aquela fé de que eu pedi e eu já estou aqui acreditando, eu já estou palpando aquilo que eu pedi. Outro texto é Jesus novamente, Marcos 11, 24. Portanto, eu vos digo que todas as coisas que desejais, quando orardes, crede que a recebereis e tê-las-eis. Olha aí, mais uma vez. Portanto, eu vos digo que todas, não é algumas, todas as coisas que desejais, quando orardes, crede que as recebereis e tê-las-eis. É justamente aquilo que eu disse. Crede já que recebeu, mesmo sem receber. Deus vai me... Estou precisando do emprego, já estou empregado, vamos. E é isso. E Deus vai te enviar, sim, esse emprego. João 15, 17 diz: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha isso. Se eu permaneço em Cristo e Cristo permanece em mim, o que eu pedir será dado, será feito. Se eu não me engano, Mateus 19, eu não vou lembrar o verso agora, mas diz que se um ou dois ali concordarem em alguma coisa, vos será dado. Não é talvez seja, não, vos será dado. Por isso que é importante, caso alguém esteja aqui casado, tenha a oração com a sua esposa. Ou dois, ó, se dois, na verdade não é se um ou dois, se dois estiverem em acordo, será realizado. Então, pegue a sua esposa, talvez seus filhos, façam uma oração em prol de um objetivo, crendo que vai acontecer esse objetivo, e vos será dado. Glória a Deus por isso. E eu gostaria de passar aqui algumas orações para vocês. Nós temos lá em Daniel 9, tá? Se vocês estiverem com suas Bíblias aí, abram em Daniel 9, aonde Daniel vai fazer uma oração, uma das orações mais lindas. Começa no verso 4 e diz o seguinte: e orei ao Senhor e fiz minha confissão, tá vendo? Olha como começa a oração. A oração começa com confissão. E Daniel começa: ó Senhor, o grande e temível Deus, que mantém o pacto e a misericórdia com aqueles que amam, para com aqueles que guardam os seus mandamentos. Oração, você sempre começa exaltando a Deus. Deus Todo-Poderoso. Deus que sem ti eu não consigo estar vivo. Sabe? Deus,
Aqui ele diz, grande e temível Deus, o Deus que cumpre as suas promessas, ou seja, sempre exaltando a Deus. Depois, você se humilha, você confessa. Olha o que Daniel fala. Nós pecamos e cometemos iniquidade, e nós, portanto, impiamente nos rebelamos até nos afastar dos teus preceitos e juízos. E Daniel diz, ô Senhor, justiça pertence a ti, tu está correto, tudo que está acontecendo conosco nesse cativeiro está correto, porque nós realmente zombamos da sua boa vontade, meu Deus. E aí Daniel foi contando, contando, contando. Até o momento em que Daniel vai ter que fazer um pedido dele, que é a última coisa. A última coisa que Daniel vai pensar é em pedir. Primeiro, Daniel vai agradecer. Primeiro Daniel engrandece, depois Daniel se humilha, confessa, depois ele agradece pelas misericórdias e etc. E depois ele vai fazer o pedido. E quando Daniel vai fazer o pedido, ele coloca Deus como o maior beneficiado desse pedido. Lá no verso 17, ele diz, agora, portanto, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as tuas súplicas, e faz a tua face brilhar sobre o teu santuário que está desolado, por causa do Senhor. Daniel, aqui ele diz, olha, esse povo, nós não merecemos nada, tudo o que está acontecendo de cativeiro, se a gente passasse milhões de anos aqui, estava valendo, porque nós somos duro, povo pecador, que humilha a Deus, que não faz as coisas que Deus manda, e ele vem contando isso na oração. Mas no momento que ele vai pedir, ele arruma um único argumento sólido. Senhor, o teu nome está sendo desonrado. Envie-nos esse povo novamente para Jerusalém para reconstruir o teu santuário. Olha o argumento que ele usa. É uma oração linda. Leiam Daniel 9, do 1 até o 19, que é a oração de Daniel. Tá? Do 4 ao 19, né? Mas leia o verso 1, 2 e 3 para vocês terem um contexto. Outro que também eu gosto bastante, e até eu fazer uma pregação sobre ele, eu nunca tinha visto pregação sobre Neemias, e por isso que eu fiz uma pregação, porque eu acho alguém incrível. Neemias, deixa eu abrir aqui, Neemias 1, olha como começa. Oração de Neemias, tá? Leiam também. Tudo que eu estou colocando aqui é porque eu vou ler algumas partes, então ficaria ruim para colocar tudo na tela, mas anotem aí e leiam. Aqui diz o verso 2 que Anani, o irmão de Neemias, chega na Medo-Pérsia falando ali algumas coisas. E o Neemias pergunta, e aí, meu irmão, como que tá lá em Jerusalém? E ele, tá uma coisa horrível, os muros não estão derrubados, as portas estão queimadas e o nome de Deus está sendo desonrado. Então, ele vai fazer algo, ele vai chorar e orar a Deus. Verso 4 diz, e sucedeu quando ouvi estas palavras que eu me assentei e chorei, e lamentei alguns dias, e jejuei e orei diante do Deus do céu. O que ele orou? Eu te busco, ó Senhor do céu. Grande e terrível Deus, olha, do mesmo jeito de Daniel, que guarda o pacto, a misericórdia por aqueles que amam e observam seus mandamentos. Do mesmo jeito, é a mesma coisa. Pode pegar lá Daniel 9, verso 4 e 5, e pega o Neemias 1, versos 4 e 5. É do mesmo jeito. Que agora estejam atentos teus ouvidos e teus olhos abertos, para que possais ouvir a oração do servo, a qual oro diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Confesso o pecado de Israel, o quais temos pecado contra. Novamente, engrandece a Deus e confessa os teus pecados. Estão vendo? As orações na Bíblia é do mesmo jeito. Lembra-te da palavra que te ordenaste o servo Moisés, se vos transgredirdes, eu espalharei por entre as nações. E aí ele vem contando a mesma coisa de Daniel. Tá certo, tudo que está acontecendo, tá certo, o povo merece mesmo.
Mas aí ele diz: Senhor, o teu nome está sendo desonrado. Oração de Daniel, oração de Neemias, a mesma oração. Então isso é muito importante porque eles são como eu e você, tanto Neemias quanto Daniel, homens que oravam muito para conseguir ter uma interligação, e eu e você precisamos ter a mesma interligação. E agora a oração de Jesus, em João 17, leiam João 17 inteiro, é a oração de Jesus completa. A última oração ali de Jesus antes da morte na cruz. Ele está no Getsemane e ele vai fazer uma oração por todos, inclusive orou por mim, por você nessa oração. Diz o seguinte: Pai, chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique. Aqui vai ser uma oração diferenciada, porque Jesus não peca. Jesus não é pecador. Então a oração aqui já é diferenciada. Aqui ele diz: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que a vida eterna todos que lhe deste. E esta vida eterna que eles conheçam ao único verdadeiro Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorificar-te na terra, completei a obra que me deste. E agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes do mundo existir. Eu tenho manifestado o teu nome sobre os anjos. Então Jesus ele vai começar a oração dele falando com Deus, no sentido de que, Senhor, eu preciso que eles reconheçam. Ou seja, essa aqui é a maior oração intercessora que existe na Bíblia. Jesus está orando pelos outros. E isso ocorre também em Daniel e Neemias, depois de eles engrandecerem a Deus e confessarem os seus pecados, eles vão orar intercessoriamente pelos outros. Nós nunca podemos orar por nós primeiro, porque isso denota egoísmo. A gente precisa orar pelo próximo. O nosso fica para o final. Então, sempre tenha em mente, meus irmãos, ore pelos outros. Elimine o egoísmo da nossa vida. E Jesus não era egoísta, ele estava orando totalmente por nós. Só no final que ele vai orar por ele. Então, aqui ele diz: eu oro por eles. Eu não oro pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque eles são teus. Verso 10: e todos os meus são teus, e todos os teus são meus, e eu sou glorificado neles. Neles quem? Em nós. Jesus está orando para que eu e você, para que Deus nos ajude a fazermos a vontade dele e nós glorifiquemos a Jesus para o mundo. E agora eu estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu próprio nome todos aqueles que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus pede ao Pai, faça com que eles sejam um conosco. Estamos nós sendo um com Deus. Enquanto eu estava com eles no mundo, eu guardei o teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, aqui se referindo a, a, a Judas. E agora eu vou para ti, e estas coisas eu falo no mundo para que eles tenham a minha alegria consumada em si mesmo. Eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu não oro para que tu os tires do mundo, mas para que guarde cada um deles do mal. Olha Jesus orando por nós. Ele está orando por mim e por você aqui, irmão. Não é só pelos discípulos, não. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, porque a palavra é a verdade. Faça com que eles tenham estudo da Bíblia, Senhor. Jesus está orando, pedindo para que eles tenham comunhão com eles, para que eles sejam um. Verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos envio. E por causa deles eu santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados pela verdade. Eu oro não somente por estes, mas também por aqueles, pela sua palavra, que eles hão de crer em mim. Aqui é eu e você. Eu não oro só pelos discípulos. Pai querido, eu oro por aqueles que vão aceitar a verdade, como eu e você aceitou. Para que todos sejam um como tu, ó Pai. Estás em mim, eu em ti.
que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Verso 22. E deis-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que possam ser perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste. Perfeitos em unidade. O que seria perfeito em unidade? É justamente a falta de união que nós estamos tendo. Deus pede para eles, unam eles em nós, para que seja perfeito, porque nós só conseguimos ser perfeitos se Deus estiver interligado conosco. E aqui finalizando, Pai, eu desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me tens dado, para que eles vejam a minha glória, a qual tu me deste, porque tu me amaste antes do mundo existir. Ó Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Estes conheceram que tu me enviaste. E eu lhes tenho declarado teu nome, declarado que o amor com que tu me amaste possa estar com eles. Olha que bênção. Jesus na sua última oração. Jesus no Getsemane, todo ali ensanguentado, né? Você sabe muito bem como que foi ali para Jesus. No meio de tudo aquilo, ele vai orar para que eu e você permaneçamos firme nele. Como que eu consigo isso? Com oração, com o estudo da palavra. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Como nós falamos no segundo dia, o estudo da palavra, junto com a oração que nós ouvimos hoje, junto com ministrar o evangelho às outras pessoas, vai fazer com que eu e você estejamos preparados para a volta de Jesus. Esse era o tema de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho do que é oração. Recomendo novamente os livros que eu falei para vocês, o livro de oração da irmã White e também o livro do Henderson Velten, Editora Luz do Mundo. Um livro fantástico que vai nos ajudar a entender melhor como é orar, por que orar, como fazer e como estar recebendo as bênçãos do Pai. Que Deus possa abençoar vocês ricamente em todas as áreas da tua vida, mas principalmente na área espiritual. Se apegue a Deus, ore a Ele, faça como eu estou fazendo, tente pelo menos fazer ali, no mínimo 3 orações diárias. Mas a oração não é oração, Pai querido, muito obrigado pelo dia. Não, oração de, pelo menos a da manhã e a da noite, se entrega a Deus. Conta o seu dia para Ele na parte da noite. Relembra, Senhor, me relembra cada um dos meus pecados que eu cometi, eu preciso confessá-los. Tenha interligação com Deus. Durante o dia, passe, sempre que possível, conectado, ouvindo louvores, memorizando versos. Esteja interligado com Cristo e tu sairá vitorioso dessa batalha. Amanhã nós vamos falar sobre o tema de justificação e santificação. Esse tema é muito importante. E o último é ainda mais importante, mas vocês só vão saber amanhã qual é o tema de sábado, tá bem? Então, amanhã, justificação e santificação. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que tenham compreendido um pouco sobre a oração. Vamos fazer então uma oração. Querido e amado Deus, estamos aqui agradecidos ao Senhor, Pai, porque o Senhor nos ama tanto que até nos ensina a orar. Pai querido, Deus todo-poderoso e temível, como diz Daniel, como diz Neemias, o Deus que sabe todas as coisas, o Deus que sabe o melhor para cada um de nós. Pai querido, o Senhor conhece cada um dos nossos erros e pecados. Está tudo registrado no livro, mas nós precisamos confessá-los para que o Senhor possa apagar esses pecados. E nesse momento, Pai, confessando cada um dos nossos pecados, nos ajude a sermos mais pacientes, nos ajude a colocarmos o Senhor em primeiro lugar em nossa vida.
Nos ajude a abnegarmos de nós e vivermos Cristo. Sabemos que somos pecadores, trapo de imundícia, Senhor. Se estamos passando por dificuldades, se estamos tendo problemas, nós temos convicção de que merecemos o que estamos passando, porque somos duros de coração. O Senhor pede A e nós queremos fazer B, mas tenha misericórdia de nós, Senhor. Pai querido, nos ajude a levarmos o teu nome a todos, em nossa cidade, em nossos bairros, aos nossos familiares. Pai querido, que essa oração linda e maravilhosa que o seu filho fez por cada um de nós, para que nós possamos ter uma união perfeita, precisamos estar interligados contigo, como Enoque, como vários outros na Bíblia, que se interligaram tanto contigo, a ponto de já receberem o que o Senhor preparou para cada um de nós. Senhor, Neemias era um homem de muita oração. Lendo o livro de Neemias, nos 13 capítulos de Neemias, pelo menos uma oração em cada capítulo vai ter. Porque esse homem era um homem de oração. Ele ia no mercado, ele ia orar. Ele ia tomar banho, ele orava, porque ele tinha uma necessidade extrema de estar conectado contigo. Nos faça como Neemias, Pai. Nos ajude a colocar os nossos joelhos no chão. E quando não estivermos ajoelhados, que nós possamos estar interligados contigo, para nós podermos estar caminhando para Canaã celestial. Nos dê um excelente dia em tua presença, meu Pai. Fique com cada uma das pessoas que estão afastadas, pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão doentes. Senhor, que o seu Santo Espírito possa estar ajudando essas pessoas, incomodando para que elas possam estar vivas espiritualmente e não temendo o físico, porque fisicamente o Senhor vai nos ressuscitar naquele glorioso dia. Nos dê um excelente dia, nos mantenha firme no nosso propósito. Aqui, no caso, a questão do detox, mas cada um de nós temos propósito, temos algo na vida que queremos, e se for da tua santa e boa vontade, que seja realizado, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor vem proporcionando para cada um de nós. É o que eu te peço e lhe agradeço. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém.